bem-vindas a mais um episódio do nosso querido canal Mães na Real. E hoje eu vou puxar um assunto. Me convocaram aqui para puxar um assunto sobre uma coisa que eu tenho falado bastante, né, Diana? Que eu tenho falado bastante nas mídias sociais e eu tenho falado bastante por quê? Porque eu descobri que é uma ferramenta super valiosa, profunda e verdadeira, que é a questão toda da criança interior ou criança interna, a gente pode chamar das duas coisas. E primeiro eu vou esclarecer um pouco sobre o que é isso, afinal, né? Criança interna é um termo que foi criado pelo Eric Berne, que foi um psicólogo transacional, e ele criou esse termo nos anos 50, essa metáfora, para falar sobre uma questão emocional dentro da gente, que a gente, apesar de acordar pela manhã e olhar no espelho e ver um adulto na nossa frente, muitas vezes a gente traz várias questões da nossa infância, questões positivas, mas principalmente dores e angústias, que para a gente poder sobreviver, a gente coloca na nossa sombra, ou no nosso inconsciente. Só que as coisas que estão no nosso inconsciente, elas não somem, né? Elas ficam guardadinhas e em momentos, sem o nosso controle ou sem a gente saber, elas saem para fora. Então, o que acaba acontecendo é que a maioria de nós, se não todos nós, trazemos questões da nossa infância, maioria das vezes a gente nem sabe, e que acabam determinando e controlando muitas ações que a gente tem, e que quando a gente se torna mãe, fica ainda maior, né? Então, quando eu me tornei mãe, eu comecei a ver que tinha uma incoerência muito grande entre os sentimentos de amor que eu tinha pela minha filha e outros sentimentos de frustração e raiva que eu tinha em relação a ela. E eu fui investigar isso e descobri que era essa tal da criança interior, a minha criança interior, né? E eu comecei a pesquisar e olhar para esse assunto e vi que realmente tem muito pano para mangas aí e muito potencial da gente, quando a gente ressignifica e cura essa criança interior, não só o nosso relacionamento com nossos filhos transforma, mas, na verdade, o relacionamento com o mundo transforma. Tá? Então, muita gente fala sobre isso, né? Enfim, tem vários autores que eu acompanho, que eu sigo, mas eu acho uma ferramenta super importante para a gente estar trazendo aqui no canal para começar a introduzir essa questão para vocês, né? É um trabalho, é um processo, não é tipo, eu sei que tem a criança interior, pronto, curei. Não, é um processo que leva tempo, né? É como se fosse uma cebola e a gente vai descascando as camadas. Enfim, eu acho que deu para entender um pouco melhor sobre o que é. Eu queria que vocês também falassem um pouco sobre isso, né? Como reverbera para vocês essa questão, esse assunto, né? Que eu venho conversando com vocês. Alguém? Posso falar? Eu falo rapidinho, prometo. Bom, eu acho assim, inevitável pensar nisso quando você já está num caminho de se questionar e de abrir um pouco mais a consciência para os seus processos de evolução, seja lá espiritual. É espiritual no sentido geral, nada a ver com religião, né? Essa coisa de você buscar ser a sua melhor versão todos os dias. Foi o que a Paty falou, é um processo. Talvez você não vai conseguir, se você não sabe ainda muito bem o que é essa criança interior, talvez você não vai conseguir começar por ela, né, de repente. Mas você consegue ter indícios até no seu dia a dia, de forma prática, de algumas dificuldades que muitas vezes pode estar associada a uma questão não curada lá atrás. Um padrão de pensamento que você tem recorrente, que você começa a perceber que isso te incomoda, que de algum jeito ele não está confortável dentro de você. Uma obsessão, seja alguma coisa que você tem, que você sinta que é obsessiva na sua vida, compras, drogas, comida, traição, qualquer coisa que seja obsessiva para você. Isso normalmente indica, né, e não é 100%, não é regra, mas é alguma fuga, né? Você está fugindo de alguma coisa e buscando ocupar a sua atenção com aquilo ali naquele momento. E comportamentos que te auto-sabotam, que é o quê? Quando está tudo indo bem, quando está tudo funcionando, parece que surge
um problema, parece que vem uma coisa e, pô, não deixa aquilo que estava tão bom acontecer. E muitas vezes essa coisa, esse problema, esse empecilho, por mais incrível que possa parecer, é criado por você, né? Pela sua mente, que é muito, muito, muito poderosa, né? E a gente não conhece nem metade nem de longe, né? Todo o potencial da nossa mente. Então, é começar a olhar assim no dia a dia o que não está fluindo, o que não está acontecendo, né? E também reservar, se você sentir que for interessante para você e for o momento, é reservar esse tempinho para olhar como é que foi lá atrás, como é que foi a minha infância, será que tem coisas que eu não lembro? Então, quais são as coisas que eu lembro com mais frequência? Por que eu lembro disso com mais frequência? Essa lembrança, ela traz uma emoção, essa emoção é boa ou não? Enfim, esse é um assunto muito longo. Eu voto para a gente falar disso com frequência, e criança interior barra alguma coisa, porque tem muito, eu acho que hoje pode ser uma introdução desse assunto, e foi minha intenção aqui, só apresentar um olharzinho que tem a base de uma criança interior, na cura de uma criança interna, mas para um aspecto do dia a dia, das dificuldades que você enfrenta na sua vida, que é o que eu vivo isso me analisando, né, me observando. Eu acho assim que todo mundo tem curas para serem feitas, né, da criança interior, porque eu acho que a gente já nasce bebezinho e se a mãe não consegue dar de mamar naquela hora porque ela precisa ir ao banheiro, a gente já se sente abandonado naquele momento. Ou se né, a mãe precisava trabalhar, os pais precisavam trabalhar e você ficava ali na escola, em algum lugar, eu ficava chorando. A gente, desde pequenininha, a gente vai sentindo esse abandono na pele. Então, que vão formando, né, como a Paty falou, que vão lá ficando guardadinhos naquele quarto escuro. E a gente cresce, não tem nem consciência do que está ali. Não tem nem essa memória fresca, né, ativa. Está muito escondido. E aí, como também a Di falou, né, o que eu sinto, e eu sinto isso na minha vida também, é conforme eu vou percebendo, né, algumas barreiras, né, algumas questões que não estão sendo bem resolvidas, acessando esses momentos da infância, ou buscando a informação lá atrás, às vezes vem a resposta. E você adulto, você consegue ressignificar muito melhor uma situação lá da infância que você, quando criança, quando bebê, viu aquilo como sendo um abandono, ou sei lá, ou um maltrato, não sei, cada situação é única. Mas a gente olhando com esse olhar adulto, a gente consegue ressignificar aquela situação, a gente consegue ver aquilo de uma outra maneira, tirando o peso, né, que talvez naquele momento ele tinha, porque o olhar de uma criança é muito diferente do olhar de um adulto, e é o que eu falei, às vezes a criança, a mãe precisa, sei lá, ir no banheiro, fazer as necessidades, e a criança já entende aquilo como abandono. Então, será que é abandono? Será que foi abandono? E hoje a gente consegue perceber que também, como vocês falaram, né, com a nosso desenvolvimento, com a nossa consciência, enxergar que o que passou foi da maneira que tinha que ser, com os recursos que os nossos pais tinham também naquele momento, e deixa de julgar e deixa de apontar culpados e tentar simplesmente resolver isso. Acho que é realmente uma jornada longa, então tem papo para manga aqui. Cara, é muito louco o quanto essa questão da sincronicidade, né? Porque eu vi um post hoje de manhã do Marcos Piangers, que eu achei incrível, assim, ele falando sobre isso, e aí me chegou uma mensagem falando que a gente ia falar sobre isso, e eu, enfim, fiquei viajando nessa história, acabei fazendo uma meditação em relação a isso também, na hora que eu fui relaxar, meditar hoje de manhã, e eu quero ler um pedaço aqui do que ele fala no texto. Então ele está falando sobre como ele gostaria de ter um pai, né? Que ele ficava pedindo para a mãe dele um pai. E, enfim, quem conhece o Marcos, né? Quem não conhece, conheça. E quem conhece já sabe, né? Que ele tem essa questão com o pai. E aí ele contou isso aqui, ó. Não faz muito tempo, um amigo me contou essa história. Quando o filho de 7 anos brincava de skate, caiu, ralou o joelho e começou a gritar de dor e susto. Naquele momento, o homem me contou que lembrou dele mesmo, quando criança, ralando o joelho e ouvindo do pai. Não chora, homem não chora, engole esse choro, seja homem. Ele se abaixou, abraçou o filho e disse, pode chorar, filho, eu sei que dói, o papai está aqui. E enquanto a criança parava de chorar,
o pai chorava emocionado, lembrando do seu próprio pai, imaginando o seu próprio pai fazendo diferente. Ele estava curando o seu trauma. Ele estava abraçando ele mesmo quando era criança. Quando eu durmo abraçado com as minhas filhas, eu estou dormindo comigo mesmo, quando eu era criança. Eu estou sendo o pai que eu não tive. Eu estou sendo o meu próprio pai. Estou sendo alguém que minha mãe sempre quis para ela. Alguém que sempre quis para mim mesmo. Enfim, mãe, nós conseguimos. Eu achei muito lindo, emocionante, assim, e acho que eu compactuo bastante, assim, dessa mensagem. Que eu me percebo muitas vezes, assim, fazendo pela Flor, e quando eu atendo os pais e converso com eles, trazendo essa atmosfera mesmo, assim, da gente se cuidar, né, enquanto a gente mesmo, enquanto o que passou, e enfim, é isso. Fazendo, às vezes, até o que a gente gostaria de ter recebido, né, Fê? Bem Não, isso eu também vou de encontro com isso. E, assim, muitos chamam de criança interior, outros de inconsciente, né? Enfim, a gente pode dar o nome que for adequado para cada um. Muita gente tem dificuldade de ir para essa caverna, né? Eu digo porque muita gente não quer mexer nessas feridas, mas essa ferida é o nosso mergulho com o autoconhecimento, né? Então, se a gente às vezes fala assim, não quero ir lá voltar naquele quarto escuro, mas espera aí, às vezes vai curar todas as nossas relações. E com os nossos filhos, a gente querendo ou não, a gente vai para esse quarto escuro, né? Então, é muito engraçado, porque volta até, eu falo porque eu chamo muito de criança interior, e meu marido fala, não, que criança interior, o quê? Mas eu falo assim, tá bom, então chama do nome do que você quiser, mas ele também teve ausência do pai, então hoje eu enxergo nele exatamente isso que você leu, Fê. Ele fazendo pelo Lucas o que ele não teve com o pai dele. E acho que o que é mais valioso quando a gente mergulha nesse autoconhecimento é a gente não se vitimizar com isso e ficar naquele quarto escuro sofrendo, e sim a gente criar a dualidade do adulto agora, das ferramentas que a gente tem para se cuidar, para se curar e para fazer diferente. Então, acho que assim, aí que está o bonito de toda essa história de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Transcender, né? O que nós né, podemos Ká? hoje. Transcender, veio essa palavra para mim agora com você falando, assim, vamos, né, dar esse passo. Dar esse passo, É não uma usar oportunidade de dar esse passo rumo à transcendência, né? Exato, não usar isso como vítima, como muleta, enfim, como a gente ficar lá na sofrência, né? E sim colocar luz nessa ferida, se curar, transcender e ter, com a ajuda do nosso adulto de hoje, fluir. Vamos que vamos! Eu estava no meu evento ao vivo até, né? A gente estava conversando sobre essa questão da necessidade oculta, né? Que todos nós temos, assim. Então, vem da nossa infância essa questão, assim, tudo... Até a Paty estava falando na nossa conversa anterior que tudo, quando as coisas não são nomeadas pelos nossos pais, né? Então, vem daí, de repente acontece alguma coisa, vou falar assim, no meu caso, a gente mudou do Rio de Janeiro para São Paulo, e eu não lembro da minha mãe ter tido uma conversa com a gente, né? Olha, agora vai mudar. Ela só estava ali sobrevivendo. Depois ela me contou que ela sofreu muito com essa mudança de deixar todo mundo mãe dela. Então, ela estava vivendo a própria dor e ela não conseguiu nomear para a gente, né? Para que eu também conseguisse entender as minhas perdas. Então, eu acho que... E aí eu criei uma história em cima daquilo que me aconteceu. E dessa história, eu criei as minhas crenças. Então, muitas das coisas que a gente acredita, porque aí eu me vi sozinha em São Paulo, um sotaque diferente, eu me sentia diferente, e aí eu criei uma crença de eu tenho que ser autossuficiente, né? Eu preciso sempre eu dar conta de tudo, eu sozinha. E a gente não se dá conta. Hoje eu tô falando assim, mas, nossa, é o que vocês falaram, foi esse mergulho que eu fiz, né? Assim, vou lá. E puxei isso, então, dessa coisa muito não nomeada e dessa minha necessidade oculta, porque naquele momento de criança eu congelei e eu tinha uma necessidade de ser vista
de ser aceita, mesmo nessa diferença, falando diferente, e eu não tive. Então, todas as vezes que eu me sentia não aceita, eu me prendia, eu travava e eu ficava, e eu falava, então eu tenho que ser autossuficiente. E a minha barreira era, né? Então, sempre tenho mais um escudo entre mim e as outras pessoas. Então, é isso, eu acho que a reflexão maior é que qual é a necessidade oculta, né, que a gente tem? Qual é a necessidade que essa nossa criança está gritando e que às vezes a gente faz de uma maneira tão linda com os nossos filhos, mas outras vezes a gente faz da maneira errada, né? A gente se fecha, a gente se prende, a gente agride o outro verbalmente ou nós mesmos, né? Mas tudo isso para nos proteger ou para, né? Porque a nossa necessidade oculta não está ali. Então, descobrir é muito dor, mas também é muito libertação, né? Então, vale muito, muito, muito a pena mesmo, né? Eu acho que é isso, assim, ser mãe na real é isso, né? É a gente se permitir esse mergulho pela gente, pelos nossos filhos, né? Pelas próximas gerações, enfim, porque a gente sempre vai ter, né? Coisas lá nas profundezas para olhar. E é isso. Coloca aí então aqui embaixo, gente, como é para vocês isso? Se vocês já estão no mergulho, no meio do mergulho, estão na profundeza, estão saindo dela, como é que tá para vocês? Como é esse assunto, se é um assunto interessante ou não, né? E a gente vai fazer com absoluta certeza novos episódios aí. Curte o canal, compartilha essa mensagem com quem você conhece, né? Tem bastante gente precisando dessa mensagem. E a gente se vê, então, no próximo episódio. E somos tá todos bom? aprendizes. Ser mãe na real aí. é ser aprendiz. O tempo todo. É isso aí. Um beijo. Tchau. Tchau.